Bom dia, nossa leitura é em 2 Crônicas 7:11, que diz assim: Deus aparece a Salomão pela segunda vez e lhe faz promessa. Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei. E tudo quanto Salomão tentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse: ouvi tua oração e escolhi para mim este lugar, para a casa de sacrifício. E se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos meus olhos e atentos meus ouvidos à oração deste lugar, porque agora escolhi e santifiquei esta casa, para que o meu nome esteja nela perpetuamente, e nela estarão fixos meus olhos e o meu coração todos os dias. Então aqui nós temos a promessa que o Senhor fez a Abraão. Mas ele também falou a respeito da busca, de nós clamarmos ao Senhor. Ele diz assim: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então, para que a nossa terra, o nosso corpo, a nossa mente, a nossa alma seja perdoada, nós temos que nos humilhar, clamar ao Senhor, buscar esse Deus em oração. O povo de Israel era um povo abençoado, mas eles sempre passavam por prova porque eles eram um povo murmurador. Eles estavam tendo todas as farturas, no deserto ele teve fartura, atravessou o Mar Vermelho sem dano algum, mas eles estavam sempre murmurando. Aí diz assim: uma das consequências do avivamento de uma nação é a mudança ecológica e ambiental. A transformação espiritual está ligada a ela. Então, está tudo ligado ao meio ambiente com o servir, com a busca. E se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu sararei dos céus e perdoarei os seus caminhos e sararei a sua terra. Então ele sarará a nossa terra conforme a nossa busca, o nosso compromisso. O homem foi colocado no jardim para ter domínio sobre ele. O pecado fez cair não apenas a humanidade, mas também a criação inteira. Reflita sobre o seguinte: a terra foi amaldiçoada por causa do pecado. E Adão diz: porquanto deste ouvido à voz de tua mulher, e comeste da árvore que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dó comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. Então, essa foi as consequências do pecado cometido por Adão e por Eva e Adão. Ele jogou a culpa só na mulher, mas ele poderia ter se negado a comer. Consequência do domínio do pecado, do domínio perdido. Quais são essas consequências? Pelo que a terra está contaminada, e eu visitarei sobre ela a sua iniquidade, e a terra vomitará os seus moradores. Olha só a consequência do pecado. Julgamento por causa do pecado. Até quando lamentarás a terra e se secará a erva de todo o campo? Pela maldade dos que habitam nela, perecem os animais e as aves, porquanto diziam: ele não verá o nosso último fim. Então até os animais que não têm nada a ver, eles perecem por causa do pecado. Do nosso pecado, do pecado da humanidade, do ser humano. A terra fala sobre Deus e sobre o seu caráter. Porque a terra que
que entrais a possuir não é como a terra do Egito, de onde saíste, em que semeavas a tua semente e regavas com o teu pé, como a uma horta. Mas a terra que passais a possuir é a terra de montes e de vales, da chuva dos céus. Beberás águas, terra de que o Senhor teu Deus tem cuidado. Aos olhos do Senhor teu Deus estão sobre ele continuamente, desde o princípio até o fim. Então aqui era a terra que Deus tinha para o povo de Israel. Era uma terra que emanava leite e mel. Quando a humanidade pecou, isso se deu por meio de uma árvore e de um animal. Cardos e espinhos resultaram do julgamento sobre a terra. A morte de Jesus foi consumada em uma árvore, na qual ele foi pregado, usando uma coroa de espinho em nosso favor. A cruz de Cristo veio não apenas pela humanidade, mas também por toda a criação decaída. Com nossa redenção, ela encontra a sua redenção apropriada. A pregação do Evangelho para trazer homens e mulheres de volta a Cristo, por meio da misericórdia de Deus, afetará o clima, as colheitas e as criaturas do planeta. Olha só, então a pregação do Evangelho, para que esse homem se converta, para que essa mulher se converta, para que esse jovem se converta, para que ele mudem as suas atitudes, para que ele passe a enxergar a natureza, o meio ambiente com um olhar diferente. Não um olhar de destruir, mas de preservar, de cuidar. Então, tudo que sofremos hoje, mas isso também não é motivo de dizer assim, não, eu estou sofrendo por causa de Adão e Eva. Não, porque Jesus veio, foi morto, crucificado, para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. Então, temos que aceitar Jesus como único e suficiente Salvador. E nos consertar diante do Senhor, nos arrepender daquilo que fizemos que não agradou ao Senhor. O Senhor Jesus venha nos abençoar neste dia. Reflita nessa mensagem, leia a Bíblia. Me siga no YouTube, Raimunda Nunes, Mensagem de Salvação. Se inscreva no meu canal. Que Deus nos abençoe e nos guarde.